Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos então agora a nossa resenha, parte 6. Então temos agora a parte B, transporte por água. O transporte comercial por água, por canal, rio ou ao longo da costa ou por mar era muito mais barato que o transporte terrestre. Uma indicação da magnitude dos embarques é fornecida por uma carta do início do segundo milênio, relatando a intenção de um funcionário de alugar 10 barcos de mercadores e enviar cerca de 300 toneladas métricas de grãos ao longo do Eufrates para Mari, a partir do porto de Emar, Mesquené contemporâneo, localizado na grande curva do rio. Os embarques de grãos são, de fato, atestados durante quase todo o ano. Outra carta de Mari diz respeito a 2 navios que transportavam cerca de 1.600 galões de vinho, e um texto jurídico revela um único carregamento de 1.100 galões. Burke, 1964. As tabuinhas de Mari também nos mostram o transporte de mós e betume. Uma carta egípcia, Papyrus Louvre E 3226, da segunda metade do segundo milênio, atesta uma substancial e regular produção interna de água e comércio de grãos e tâmaras. De acordo com o papiro tributário de Turim, papiro Turim 1895-2006, que data do reinado de Ramsés XI, os grãos eram coletados em várias cidades ao sul de Tebas e enviados de barco quer para Tebas para armazenamento. O papiro Amiens, provavelmente datado do reinado de Ramsés VII, refere-se a 21 barcaças de grãos. Qatari, 1989, páginas 184 e 185. O papiro mostra que a capacidade média de uma barcaça de grãos egípcia era de 650 sacos car de cerca de 77 litros cada. Kemp, 1989, páginas 194 e 195. Uma indicação indireta do volume e da frequência do transporte comercial é a evolução a partir de meados do segundo milênio do jarro cananeu de uma forma arredondada para uma forma cônica ou mesmo pontiaguda, bem adaptada para o empilhamento em navios. Às vezes, os estandes eram transportados junto com as embarcações, segundo Wood em 1977. Usado para o transporte a granel de vinho, o jarro viajou muito para fora de Canaã e sua importação e fabricação no Egito estão bem documentadas. Variações na configuração típica do pote podem ter servido para identificar seu conteúdo, produtores ou local de origem. De acordo com dados do Edito de Diocleciano, transportar trigo de Alexandria para Roma aumentou o custo em apenas 16%, ou cerca de 1,4% por 160 km. Um papiro egípcio fornece uma taxa de aumento para o transporte de grãos por rio em 42 d.C. como 5,9% por 100 milhas. No terceiro século a.C., o transporte de mármore por água, cerca de 32 km de Paros a Naxos, aumentou 25% ao custo. Em 339 e 338 a.C., cerca de 19% foram adicionados ao custo das tábuas de Olmo e Freixo, transportando-os através do Istmo de Corinto, depois por mar de Cencreia, o porto oriental de Corinto, no Golfo Sarônico, até Eleusis, situado a cerca de 20 km a noroeste de Atenas, perto do mar. De acordo com Halo, em 1964, uma velocidade de 30 a 35 km por dia a jusante não era típica para barcos de carga, mesmo no final do terceiro milênio. Essa velocidade pode ter envolvido o reboque da embarcação. Os documentos também indicam uma velocidade ascendente de 9 a 10 km por dia. Homero também fornece evidências. Odisseu relata que navegou de Creta ao Egito em 5 dias. F. Major, em 1986, calcula que, abre aspas, com base numa distância de 400 milhas marítimas, isso significa uma velocidade média de quase 3,5 nós por hora, fecha aspas. Uma velocidade elevada mesmo se assumirmos um vento favorável. Major, em 1986, também mostra que, no período do Império Romano, abre aspas, sob circunstâncias favoráveis, no que diz respeito ao vento e ao clima, os navios conseguiram atingir uma velocidade média de 3,5 a 6 nós, enquanto em condições desfavoráveis reduziram essa velocidade para 1,6 a 2,4 nós, fecha aspas. A importância e a regularidade do comércio são fortemente sugeridas pela posse, pelo Antigo Oriente Próximo, de uma variedade de cargueiros especialmente construídos, incluindo os navios Biblos e os navios Keftil de Creta, do Egito, os navios da terra de Ur, de Ugarit, ou os navios da terra de Mari, os navios Timum e os navios Meluha, da Suméria, os barcos de grãos da Babilônia, Massé, e muito provavelmente os navios Tarsis de Israel, descritos em 1 Reis
2249. Detalhes adicionais são fornecidos em Lugalbanda e Enmerkar, um mito sumério preservado em tabuinhas da data da antiga Babilônia, onde o pássaro Anzu compara Lugalbanda, abre aspas, a um navio de prata e a um navio de cevada, a um navio carregado de baobá-e, supostamente maçãs, para um navio carregado de pepinos que dão sombra para navios carregados alegremente no local da colheita, fecha aspas. Kramer, 1977. Além das embarcações especializadas, há indícios que no século XVIII a.C. Ur se especializou na produção de navios para exportação. O Alinga, em 1993, página 43 a 45, conecta o amplo Eikosauros de Homero com o crescimento do comércio no século VIII a.C. Han, em 1983, encontra outra indicação indireta da importância do transporte marítimo comercial da Grécia arcaica no fato de que, abre aspas, Corinto e Focaia introduziram novos navios, o primeiro o Strongvle, enquanto o último adaptou as triremes para fins de comércio, fecha aspas. E cita ainda a construção de cais e outras instalações de atracação em diversas polis. Parte C. Armazenamento e poder de monopólio. Para eliminar o risco e ao mesmo tempo economizar em custos relativamente elevados de busca e transporte, as economias antigas mantinham estoques excessivos de produtos básicos contra flutuações na oferta. Os elevados custos de transferência física e os custos de procura também contribuíram para prolongar o período de transação ou intervalo de negociação ótimo de empresas e famílias antigas. Ou seja, incentivar o armazenamento, superando as vantagens de manter estoques e inventários mais pequenos e de fazer viagens mais frequentes ao mercado. Os custos de instalação da comercialização também incentivaram os comerciantes a realizar viagens polivalentes e a organizar entregas e recebimentos em períodos de tempo sucessivos. As mesmas considerações teriam funcionado para encorajar o armazenamento de dinheiro e a dependência de contratos de trabalho de longo prazo, isto é, armazenamento de mão de obra. A caracterização da economia antiga como uma economia de armazenamento é, portanto, compreensível, mas, especialmente na presença de um mercado de empréstimos ativo, dificilmente é indicativa de uma economia redistributiva, exótica e centralizada. As casas no norte da Mesopotâmia, Dabagivá, Yarim-Tepe e Hassuna, que datam do sexto milênio, eram frequentemente equipadas com grandes depósitos de grãos parcialmente enterrados. Um edifício do final do terceiro milênio, associado a 9 estruturas de colmeias em cúpula, capazes de conter cerca de 1.400 a 1.700 toneladas de grãos, foi escavado juntamente com fornos em Khirbet el-Kerak, Bet Yerá. Essa cidade estava localizada na ponta da Galileia, onde duas grandes rotas comerciais se cruzavam, uma levando da Síria ao Vale do Jordão e a outra de Damasco em direção à costa do Mediterrâneo. A Mazar, em 1990, acrescenta a observação interessante de que, abre aspas, o edifício Bet Yerá foi comparado a celeiros no leste da Anatólia, em Yahik-Tepe, um modelo de pedra da ilha de Melos, no Egeu, datado do terceiro milênio a.C., apresenta estruturas circulares semelhantes integradas em uma estrutura de templo, fecha aspas. Silos circulares também foram encontrados em Arad, em Tel Gemé, no noroeste do Negev, e em Bir el-Kabd, no norte do Sinai. Evidências adicionais importantes que atestam o armazenamento de grandes quantidades de grãos são fornecidas pela escavação de estratos que datam do século XIII ao XII a.C. em Tel Esh-Sharia ou Tel Sira. A cidade escavada, possivelmente a bíblica Ziklag, está situada a meio caminho entre Gaza e Beerseba, num afluente do Wadi Gaza, no noroeste de Negev. As descobertas incluem, além de um grande edifício com paredes grossas e um celeiro circular de tijolos de barro, uma série de pequenas tigelas inscritas em hieraático egípcio do final do Novo Império. Celeiros impressionantes foram descobertos em grandes casas urbanas no Império Médio Kahun, um grande assentamento nas proximidades do contemporâneo El Lahun. Kemp, em 1989, páginas 153 e 154, estima que os celeiros, com capacidades individuais superiores a 300 metros cúbicos, tinham uma capacidade combinada de 2.637 metros cúbicos ou cereais suficientes para alimentar uma população de entre 5.000 e 9.000 habitantes durante um ano. Abre aspas. Esse último número, de 9.000, é da mesma ordem de grandeza que a população total de Kahun
que foi postulada por outros motivos, nomeadamente entre 1500 e 10.000. Fecha aspas. Celeiros bastante grandes também foram escavados nos centros comerciais das fronteiras núbias do Egito. Por exemplo, Kemp, em 1989, páginas 177 e 178, estima que Ingen Mergissa, a capacidade do celeiro era superior a 1.000 metros cúbicos. Jameson, em 1989, observa os grandes depósitos nos palácios da Idade do Bronze e nos templos da época clássica, abre aspas. Mas o armazenamento público na Grécia posterior não é notável. Instalações de armazenamento de grãos são mencionadas em uma inscrição de Olbia, em um estratego ateniense elogiado por consertar depósitos de grãos em um forte. Mas a Stoa Alfitópolis, no Peireus, não precisava ser mais do que o seu nome indica, um lugar para vender cevada e talvez trigo. Fecha aspas. Há pouca informação para basear estimativas sobre a importância do poder de monopólio na economia do Antigo Oriente Próximo. Textos sumérios de meados do terceiro milênio sugerem que pode não ter sido ótimo. O vendedor é, abre aspas, aquele que dá, quem entrega, quem come o preço de compra, fecha aspas. E o comprador é, abre aspas, aquele que mede o preço de compra do bem X, Lu X Sa, ou, abre aspas, aquele que faz ou fixa a compra-preço, fecha aspas, Lu Sa AK. Essa terminologia provavelmente implica que o vendedor é tipicamente um tomador de preços e não que o comprador seja tipicamente um formador de preços. Em qualquer caso, não é difícil ver que a crença de Ranger, em 1984, de que, abre aspas, certamente o aldeão mesopotâmio não tinha muita escolha. Ele tinha que pagar qualquer preço se precisasse uma enxada para sobrevivência, baseava-se num mal-entendido. Mesmo que a curva de procura de enxadas do aldeão fosse perfeitamente inelástica em relação ao preço, isso é, vertical, porque ele precisava da enxada para sobreviver, o preço de equilíbrio do mercado das enxadas poderia ser baixo em relação ao rendimento total do aldeão, desde que houvesse uma série de fontes de abastecimento concorrentes, não conluiantes. Por outro lado, no caso de novos produtos comercializados por templo ou palácio, é de se esperar um comportamento de formação de preços. Parte D. Difusão de tecnologia. As inovações técnicas introduzidas numa região tenderam a espalhar-se por outras. Parece, por exemplo, que, em meados do segundo milênio, uma nova tecnologia síria para fabricar objetos de vidro opacos e coloridos foi difundida nas cortes da Babilônia, da Síria e do Egito. A introdução e utilização de plantas e gado estrangeiros eram comuns em todo o mundo antigo. Como observa Falkenstein, em 1967, página 25 e 26, falando da Suméria, abre aspas, ousada experiência do transplante de grãos nativos das montanhas e do sopé do crescente fértil para as planícies com um clima totalmente diferente para serem cultivados artificialmente em solo irrigado, teve um sucesso surpreendente. Fecha aspas. A julgar pelos papéis mitológicos de vários deuses, os templos desempenharam um papel fundamental na inovação da agricultura e de irrigação. Mas seja como for, não há dúvida de que essa inovação foi amplamente adotada, com um consequente aumento histórico dos padrões de vida. É razoavelmente claro que a transferência de tecnologia foi facilitada pela migração dos artesãos. Tais movimentos estão subjacentes a mitos, como o mito grego de Danaus e das Danáides. Danaus e suas filhas viajaram do Egito para Argos, onde receberam o status de metecos, ou seja, estrangeiros. Hesíodo afirma que, abre aspas, Argos, que era sem água, Danaus tornou bem regada, fecha aspas. Outro mito acredita ao aventureiro fenício Cadmus, que significa leste, a introdução do trabalho em bronze e da extração de pedra e a construção de certos aquedutos em Tebas, na Grécia, cidade que ele fundou. A evidência histórica sugere que a ânfora de 2 alças, ou jarra cananeia, foi amplamente fabricada pela primeira vez no Egito, em meados do segundo milênio, por vinicultores cananeus estabelecidos no delta. De forma mais geral, Eyre, em 1987, sustenta a crença de que os artesãos estrangeiros, abre aspas, podem ter sido de importância crítica nos avanços tecnológicos observados a partir do segundo período intermediário, particularmente em áreas como metalurgia, fabricação de armas, fabricação de vidro e vidraçaria, e pode até ter influenciado estilos artísticos, embora as supostas origens estrangeiras de trabalhadores individuais sejam escassas evidências de empréstimos estilísticos ou técnicos. Fecha aspas. Notas. 4. Hopkins, em 1983, páginas 102 a 105, é justamente cético quanto à medida em que o Édito de Diocleciano fornece um guia fiável
para os custos reais de transporte. Suas críticas são um tanto exageradas, no entanto. Por exemplo, ao contestar a estimativa de que o transporte terrestre de trigo durante 300 milhas praticamente duplicou seu custo, Hopkins argumenta o seguinte, abre aspas, a julgar pelas evidências romanas dispersas e por muitos dados comparativos, o dobro do preço normal era comum em períodos de fome. Então, o trigo poderia ter sido enviado por terra para aliviar uma fome local num raio de 300 milhas romanas, ou seja, 444 km. Mas durante uma grave fome em Antioquia, em 362 e 363, isso não aconteceu, ou não aconteceu até que o imperador Juliano interveio pessoalmente para garantir quantidade de trigo de cidades a apenas 50 e 100 km de distância por terra de Antioquia. Fecha aspas. Hopkins, tal como Finlay, em 1973, não leva em conta que, apesar dos protestos esclarecidos de Libânios e outros, Juliano respondeu ao aumento dos preços dos cereais causado por uma seca severa e prolongada em Antioquia, com um decreto de preços máximos e a venda de cereais importados a preços abaixo do nível de equilíbrio do mercado. Essas medidas bem intencionadas, mas contraproducentes, serviram principalmente para afetar mal o estoque disponível de cereais, já que de boa intenção o inferno está cheio. O problema aqui não era os custos de transporte, mas um problema muito mais significativo, a incapacidade de compreender os fatos econômicos da vida. Nota 6. Uma noção das possíveis magnitudes do transporte ultramarino de grãos na antiguidade é fornecida pela afirmação do orador ateniense Demóstenes, de que os registros atenienses mostravam uma importação de pontos de cerca de 400 mil medimnoi ou 15 mil toneladas métricas. Essa quantidade, observa Osborne em 1987, abre aspas, é suficiente para alimentar cerca de 80 mil a 90 mil pessoas, mais ou menos metade da provável população ateniense durante um ano. Demóstenes nunca disse que essa quantidade foi importada num único ano, e certamente não se deve presumir que tanto foi importado todos os anos. Fecha aspas. Bom, então aqui chegamos finalmente na parte 2 do livro, Mercados na Antiguidade, o desafio da evidência. A parte 2 desafia a posição de Karl Polanyi de que o mundo antigo, e especialmente o Oriente Próximo, não conhecia atividade de mercado, confrontando as suas afirmações factuais com as provas disponíveis. As regras básicas do concurso refletem a estratégia dupla de Polanyi, combinando negações diretas da existência de mercados com argumentos subsidiários que lançam ainda mais dúvidas sobre eles. Parte 5. A existência de mercados. Formação de preços nos portos comerciais. O foco principal da seção 1 está no comércio externo, que, segundo Polanyi, era conduzido em portos de comércio, onde os preços eram determinados por tratado e não por oferta e procura. Deve ficar claro que, desde o início, que a especificação antecipada de preços, em oposição à sua determinação em transações à vista no ponto de troca, não significa que as forças de oferta e procura estejam ausentes ou sejam irrelevantes. A especificação de preços em contratos privados de longo prazo serve para limitar a incerteza e o oportunismo e para preencher lacuna nos mercados. Os tratados governamentais, uma forma de contrato, também poderiam ser utilizados, mas ainda assim reconheceriam as forças da oferta e da procura. Existem amplas evidências no Antigo Oriente Próximo de tratados comerciais e de correspondência real tratando de questões comerciais. Em meados do terceiro milênio, por exemplo, Assur, ou Abarsal, negociou um tratado com Ebla, abrangendo questões como tributação, liberdade de circulação, mercadorias danificadas ou roubadas e escravatura. Nenhum dos 21 artigos procura controlar os preços. Cartas escavadas na Capadócia, na Anatólia Central, revelam que no início do segundo milênio, os governantes locais forneciam segurança ao longo das rotas de caravanas da Assíria. Os mercadores assírios pagavam impostos sobre as mercadorias que transportavam em troca desse serviço. Isso não significa negar a presença de um componente monopolista ou mesmo de roubo nesses preços fiscais. Durante a segunda metade do segundo milênio, Ugarit, um importante porto no norte da Síria, também mencionado por Polanyi, assinou um tratado com um estado vizinho, legalizando parcerias de cidadãos, Taputo, para expedições comerciais ao Egito. Outro tratado estabelecia várias disposições relativas ao assassinato de um comerciante de um estado no território do outro. 2 estados do norte da Síria celebraram um acordo que exige que os comerciantes que pretendem vender cereais ou azeite obtenham autorização real. Contudo, nada é dito sobre os preços em nenhum desses exemplos. De modo mais geral, a documentação bastante ampla demonstra que os governantes estavam preocupados e participavam no comércio internacional, mas não que procuravam fixar preços por meio de tratados. A evidência sobre a formação de preços
na estação comercial assíria na Anatólia é totalmente consistente com o funcionamento das forças de mercado do tipo habitual. Os milhares de documentos comerciais da estação referem-se a alterações na procura e oferta dos principais bens de importação, estanho e têxteis, e aos efeitos da sazonalidade da emergência, e registram variações de preços. As alterações de preços, incluindo uma variação de mais de 20% no preço do estanho durante um curto período, são inconsistentes com a posição de Polanyi. Um comerciante na Anatólia informa a um parceiro comercial que o preço do cobre, em termos de prata, foi impulsionado pela chegada de Ebla de numerosos comerciantes em busca de cobre. Abre aspas, nos próximos 10 dias eles terão esgotado seu cobre do palácio. Comprarei então prata, isso é, venderei cobre e enviarei você, fecha aspas. Kienast, 1960. Os preços baixos podem levar à acumulação de inventários não intencionais. Weinhoff, 1988. Outras cartas informam aos destinatários que o estanho é caro aqui, ou a prata é cara em Washsama. Então mandei enviar o cobre para Salutuar. O texto babilônico da época de Hammurabi, que é 1792 a 1750 a.C., envia um grande carregamento de tinta para venda em um reino vizinho ao preço de mercado vigente. Um contrato de nuse exige que um comerciante traga de volta o preço da mercadoria que vende. As evidências para o Ugarit são bastante escassas. No entanto, as flutuações de preços são visíveis nos documentos do palácio, presumivelmente relativos a bens importados e produzidos internamente, vendidos ou comprados em lojas reais. A lã crua, por exemplo, mostra preços de 2, 4 e 7 ciclos por talento. Bom, então é isso. Acabamos então a nossa parte 6. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.